Tribunal de Contas é um órgão independente, mas ele presta auxílio à Assembleia Legislativa no controle externo. Às vezes eu falo que a Assembleia é a casa do povo e o tribunal são os olhos do povo. Se você passar ali na porta agora e for fazer uma enquete, o que eles aqui fazem, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas saberão a inteireza da nossa tarefa. O Tribunal de Contas, de modo geral, é muito desconhecido da sociedade. Estamos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, localizado na região central da capital paulista. Ele é credenciado pela Constituição do Brasil como garantidor do sistema de controle da administração pública. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é vinculado ao Poder Legislativo, a nossa ALESP. E é a história do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que você conhece mais a partir de agora. No dia 6 de maio de 1924, instalou-se a primeira sessão do Tribunal de Contas. Um pouquinho antes da primeira Constituição da República do Brasil, já se criou, por inspiração de Rui Barbosa, um órgão de controle da administração. A primeira sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não existe mais. Toda a história está aqui no Memorial do Tribunal, inaugurado em 2006. Aqui encontramos momentos importantes registrados em objetos históricos, fotos, documentos e muito material no acervo. E de onde veio, não é? Tribunal de Contas, esse organismo, para que ele serve? Por que ele é importante? O Tribunal de Contas sempre analisa a conta dos estados, um volume muito grande de recursos aqui. Nós analisamos todos os aspectos constitucionais, fazemos auditorias operacionais e também nós fizemos várias recomendações para que o Estado melhore a aplicação do recurso. Nós vamos ter processos de contas de prefeitura, onde a gente vai afirmar que o prefeito cumpriu o mandamento constitucional e aplicou 25% do ensino. Mas a verificação no sítio dos acontecimentos, a condição que a escola está, o tipo de alimentação escolar que é fornecida, faz com que a gente possa reclamar do mandatário maior as obrigações que ele tem com a população. O município aplicou os 25% da educação, mas a gente quer mais que isso. Não é só um número, não é só um valor. Como esse dinheiro está impactando aquilo ali? Qual a nota do IDEB? Se a nota está sendo boa. Se tem professor temporário, professor efetivo. Se os programas de governo onde se gasta dinheiro, eles, além de esse dinheiro estar sendo gasto de acordo com o que a lei estabelece, ele está sendo bem gasto. Se esses programas estão sendo efetivos no atingimento dos seus resultados. O tribunal ele vem avançando nos últimos tempos em chegar mais próximo da política pública, entender como ela funciona na prática e fazer entregas que tenham sentido para a população, porque esse é o nosso objetivo final, é ser útil, né, para a população. Nós todos, juiz, promotor, conselheiro do Tribunal de Contas, nós somos agentes políticos. Do ponto de vista de doutrina, nos livros do direito, nós somos agentes políticos. Por quê? Nós somos responsáveis por políticas de Estado, não de governo. Nunca se pode confundir Estado com governo. O Estado é permanente. O Estado sempre existe, sempre existirá, e nós temos que cuidar do Estado. É um lugar onde a gente está exatamente para administrar problemas com soluções que não sejam dolorosas. E para isso, fundamentalmente, é importante que a gente esteja cercada de pessoas competentes e que tenham esse mesmo pensamento. O que eu faço hoje me desafia a estar sempre pensando um passo à frente em como a gente pode planejar melhor,
otimizar os resultados, fazer melhores entregas para a sociedade. E Departamento de Instrução Processual Especializada. É esse que congrega toda essa expertise multidisciplinar, né? Os processos vão para lá, eles não estão vinculados a nenhum gabinete, eles estão vinculados à estrutura da fiscalização. Uma equipe composta por variados profissionais, então nós temos profissionais do direito, da economia, da administração, engenharia e várias áreas de atuação. Há uma frase muito antiga e conhecida dizendo que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, todo poder precisa ter controle. O executivo, aquele que ordena a despesa, o legislativo, o judiciário, o próprio tribunal, todos nós temos que ser controlados. Quando eu aqui cheguei, na década de 70, nós estamos vivendo ainda um regime militar, né? E nós não tínhamos a Constituição de 1988. E é muito relevante a gente estabelecer que Tribunal de Contas só pode funcionar, só pode cumprir as suas obrigações num regime democrático. Porque num regime que não seja democrático, simplesmente quem detém o poder incontrastável. Ele não admite ser fiscalizado. E isso não é só uma força de expressão. No período ditatorial de Getúlio Vargas, não é? Do Estado Novo, meados da década de 30 até 46, no século passado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi fechado. Com a chegada da Constituição de 1988, o tribunal mudou muito pelas competências que ficaram mais bem definidas e que nós aqui do Tribunal de Contas de São Paulo soubemos explorar muito. O legislativo aprova orçamentos, despesas, o executivo executa. Gasta o dinheiro. Nós estamos de fora. É uma visão gráfica mesmo. Nós estamos de fora. E nós controlamos o que esse que mandou gastar está fazendo. Se ele está gastando direito, se ele cumpriu a lei como ela foi aprovada para fazer esse gasto. Isto é controle externo. Isto é alguém de fora, um órgão de fora, que é o Tribunal de Contas, que não por acaso ele integra o poder legislativo. Nós não somos poder judiciário, apesar de chamar tribunal, nós somos poder legislativo, porque o poder legislativo é, na essência, o poder do controle externo. Ele não gasta, ele não decide, ele autoriza, mediante legislação, que se gaste para isso e daquele jeito. Será que o executivo está gastando para isso e daquele jeito? Então, nós vamos controlar se isso está acontecendo. Isso é controle externo. Eu acredito que não só do meu trabalho, mas acho que é um desafio nosso, do controle externo como um todo, mas de pensar como nós podemos sempre otimizar as nossas entregas, otimizar os nossos resultados. O desafio é estar sempre atualizando. As legislações mudam muito, as administrações mudam muito. Nós temos a parte da informática, que hoje em dia cada vez é uma evolução. A gente aqui no tribunal, a gente não quer acompanhar essa evolução, a gente quer ser agente transformador da sociedade. E o Tribunal de Contas de São Paulo, ele está sempre buscando se renovar nesse sentido. A inovação aqui é uma coisa que é muito forte, é muito intenso. Que é muito amplo a gama de trabalhos que a gente faz, gama de assuntos na fiscalização. A gente analisa a parte contábil, a parte financeira, a parte previdenciária e a parte também em loco, olhando as escolas, como é que é, a parte da saúde. É tanta informação, é tanto assim, assunto que é difícil não gostar do trabalho. É um motivo de orgulho, como eu falei, foi aqui que eu me construí profissional, né? Eu entrei para fazer controle externo e descobri muita coisa aqui dentro. A gente trabalha com muitos assuntos variados, desde previdência até PPPs e concessões, então uma gama enorme.
E é motivo de muito orgulho você ter, eu digo que são oportunidades, né? Oportunidades de aprender, que o tribunal sempre está conferindo, oportunidades de desempenhar, de criar, de pensar, de construir junto com o órgão. Para mim é um motivo de muita satisfação e muito orgulho. E hoje a gente sabe que, desculpe aí com a modéstia que tenho que assinalar, talvez sejamos o melhor Tribunal de Contas do Brasil. O estado de São Paulo é o maior estado do país, mas isso também é porque nós temos um Tribunal de Contas muito forte. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza um orçamento dentro do estado de São Paulo de mais de 500 bilhões em receita, então é extremamente relevante. Nós temos mais de 3.000 órgãos jurisdicionados entre órgãos municipais e estaduais, então a gente fiscaliza um estado e 644 municípios, dentre eles municípios grandes que movimentam muitos recursos e atendem uma população muito grande. Nós temos uma gigantesca administração pública estadual, sofisticada, tecnologicamente desenvolvida e representativa do mais importante e mais rico estado da Federação Brasileira. Nós estamos em todos os lugares. Nós temos, além de estar aqui na capital, nós temos 20 unidades regionais. Exigência, praticamente, de criar descentralização da nossa atividade. As regionais, elas conseguem oferecer para o tribunal uma capilaridade muito grande. É um estar muito próximo do jurisdicionado. Então, nós temos desde uma unidade no litoral de São Paulo, que é sediada em Santos, até uma unidade pendurada no Mato Grosso, na cidade de Andradina, estrategicamente distribuídas no território de São Paulo e com poder de fiscalização totalmente autônomo e descentralizado em cada uma delas. Ninguém precisa de São Paulo para fazer as fiscalizações necessárias naquela esfera geográfica de sua responsabilidade. É uma proximidade de conseguir ir nos órgãos, de conseguir fiscalizar os contratos ali em tempo real, enquanto eles estão acontecendo. Nós que estamos usando instrumentos agora de fiscalizações surpresa, isto causa um impacto muito grande dentro da sociedade. Na época da pandemia, quando estava voltando às aulas, a gente fez uma auditoria com quase 500 servidores no mesmo dia, indo nas escolas, vendo se as escolas estavam preparadas para receber os alunos, se tinham máscara, se tinha álcool gel, se separaram. Isso me marcou muito, que é o tribunal cuidando das crianças, na volta às escolas, um momento muito importante que nós todos passamos. Acho que as instituições de controle como um todo estão no momento de mostrar o seu valor, sabe? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não é diferente. Aprimorar e agilizar a fiscalização das cidades em busca da perfeição ao atendimento exige muito trabalho. Então vai lá, fazer uma fiscalização na Prefeitura de Mirante do Paranapanema, lá em cima. Feita a fiscalização, dela deriva um relatório. Esse relatório vem para cá online, abre o processo decorrente daquela fiscalização. Nós temos aqui centros de instrução de processo, que significa análise daqueles dados que vieram naquele relatório, e, sob o ponto de vista de economia, de contabilidade, de engenharia, às vezes, quando se trata de obra. Disso daí, sendo um processo da administração estadual, passa necessariamente pela Procuradoria da Fazenda do Estado, que são advogados do Estado que têm representação aqui,
no Ministério Público de Contas, e aí vem para nós, conselheiros, para a gente decidir. Que o tribunal funciona com 2 câmaras, compostas de 3 conselheiros cada uma, e de um pleno, composto pelos 7 conselheiros. As câmaras são julgadoras de primeira instância, o pleno julgador de segunda instância. Quem não se sentir satisfeito com a decisão tomada em primeira instância pode recorrer para o pleno. E estas vagas, a forma de provimento está estabelecida na Constituição. Então são 4 vagas, no caso aqui, não é, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 4 vagas da Assembleia Legislativa do Estado, 1 vaga do governador do Estado, então já temos 5, e 2 vagas que têm uma natureza de provimento mais técnica, derivada de carreiras. Uma do Ministério Público, outra dos conselheiros substitutos auditores do tribunal. A rotina do presidente é de um pouco diferente da rotina do conselheiro. O conselheiro ele julga muito o processo, pareceres de contas, contas de prefeituras, contas de câmaras, contratos, análise de licitações previamente. Já o presidente, ele tem uma missão mais institucional. A gente representa o Tribunal de Contas. Além de representar o Tribunal de Contas, eu estou sempre acompanhando também a programação, o planejamento do tribunal, as próximas auditorias. Estou em contato direto com a fiscalização e também em contato direto com a administração. Se entendeu mais adequado que o tribunal tivesse presidências que durassem apenas 1 ano. Primeiro, porque permite que todos possam passar pela administração superior da casa e entender a casa não só como uma prestadora de jurisdição de contas, que é a nossa atividade principal, mas como sendo um administrador do tribunal, com as responsabilidades e a tomada de decisões que estão imbricadas na própria condição de você administrar e ser presidente de um órgão como um Tribunal de Contas. Então isso é muito bom. Em segundo lugar, é muito bom porque torna o presidente um espelho e um executivo daquilo que o colegiado, que o conselho composto pelos 7 entende mais adequado, como rumos para dar para a nossa casa. Então, cada um com a sua característica pessoal, com a sua maneira de ser, implementará isso naquele ano. E essa diferença de estilos dentro de um mesmo propósito é também muito enriquecedora para que o tribunal prossiga nessa sua trajetória já centenária, não é? Ao longo do tempo. Tivemos a felicidade de, ao longo de todo esse período, veja bem, isso é muito importante, reflete muito bem o espírito de união, não de ausência de divergência, porque a divergência é muito saudável, mas de união na escolha dos dirigentes do tribunal. Desde a implementação dessa decisão de ser 1 ano de mandato, todo ano, comecinho de dezembro, se faz eleição. A eleição é para corregedor, vice-presidente e presidente, que começam os seus mandatos sempre em 1º de fevereiro. De lá para cá, para você ter uma ideia, nunca houve uma eleição em que estes votos não foram unânimes. O tribunal tem 101 anos, nosso tribunal, e eu sou a primeira mulher na história aqui do tribunal. Isso a gente mostra que a gente tem que cada vez mais ter maior participação feminina. Nós somos a maioria da população, né? A maioria das universidades, e não temos essa representação tanto nos órgãos públicos quanto nas empresas. Para mim, é um motivo de honra muito grande, mas é de responsabilidade também. Né? Responsabilidade de bem representar a todas as mulheres que estão aqui. Mas aqui no dia a dia, eu acho que eu me preparei para estar aqui, eu sou tratada de forma igual, participo igualmente, acho que assumi a posição independente de ser mulher.
Quando ingressamos aqui, ficamos surpresos com a qualidade do corpo de servidores aqui do tribunal, profissionais extremamente qualificados, que fazem com que o trabalho do tribunal ganhe essa relevância. Acho que não seria possível sem uma equipe tão preparada. O tribunal percebeu que para melhor exercer a sua missão constitucional de fiscalizar, ele tem esse importante aliado que é a orientação, caráter pedagógico. A escola, ela cumpre a missão não só de fiscalizar, mas também orientar o tribunal. Muitas vezes os erros não são de má fé, são de desconhecimento, interpretações equivocadas da lei. Então, toda vez que surge um normativo desse porte, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, nós estamos envolvidos nisso, orientando, capacitando os municípios. O tribunal não é somente um fiscalizador, ele quer andar de mãos dadas com o gestor, ensinando, orientando, e aí a importância do papel da escola e desse papel pedagógico. E o tribunal tem mudado bastante a vertente. A vertente do tribunal é muito nesse sentido, de fazer recomendações, de orientar, fazer cursos, para o quê? Para que o erro não aconteça, né? Quando estávamos na pandemia, o nosso foco em termos de capacitação era essencialmente presencial. A partir dali, o mundo inteiro teve que se moldar aquela nova realidade, ampliando o nosso rol de capacitações online e autoinstrucionais. Essa tem sido uma tendência para dar justamente essa capilaridade e permitir que o gestor, que às vezes mora distante e não possa comparecer, até em termos de redução de custos e de tempo, possa também aproveitar esse conhecimento que o tribunal tão rico apresenta para os gestores e jurisdicionados de modo geral. Então, nós estamos sempre fazendo lives, seminários, convidando ciclo de debates com os agentes políticos. Hoje, o processo nasce digital. Não se faz a entrega de um papel para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todas as informações, elas vêm digitais. Isto é uma facilitação imensa para o jurisdicionado e para o tribunal. Então, o nosso desafio é como congregar análises de risco, relevância, materialidade, como trabalhar com esses instrumentos de forma que a gente possa sempre chegar mais próximo da realidade. A consciência tranquila de ter atendido interesse público. Eu acho que, fundamentalmente, o tribunal, independentemente das competências que estão vistas lá no artigo 71 da Constituição Federal, todas elas, no fundo, têm como propósito maior o interesse da sociedade. O que vai impactar realmente a vida do cidadão não é um número somente, é ali o resultado do produto do dinheiro público aplicado. E a gente fez um programa junto com a Secretaria de Educação, que chama Faça a Sua Parte. A gente começou com o gibi do Instituto Maurício de Souza, distribuímos para todo o estado de São Paulo, para todas as escolas públicas, e a cada ano a gente faz um concurso com crianças da rede pública. Mas é aquela área que a gente percebe o impacto da fiscalização dos recursos públicos e a necessidade dessa formação desde cedo. Nunca fazer do nosso exercício profissional algo voltado para nós mesmos, mas sim voltados para a sociedade, para os benefícios que a nossa ação pode trazer para a sociedade. Enfim, são valores que seria muito bom que a gente pudesse reconhecer, não só nas atividades profissionais de um conselheiro, mas de qualquer pessoa, valores que a gente pratica na rua, cara, e que tem que trazer para cá. Eu acho que essa é a certeza de que nós seremos bem-sucedidos nas nossas atividades. Eu aprendi a gostar do controle externo. E eu falo que todo mundo, se trabalhasse aqui, ia gostar. Se é para mim, é a minha casa, é onde eu trabalho, é onde eu me construí como profissional. Eu gosto do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é a minha casa. Eu digo sempre que casei 2 vezes. Primeiro com o tribunal e depois com a minha mulher. E aqui é a minha casa. Um espaço de exercício da cidadania, um espaço de valorização, valorização da sociedade, valorização da entrega para a sociedade. Mas é muito importante o controle social, a participação efetiva da população. Então, eu convido toda a população de modo geral, quem tiver interesse, pode vir aqui no tribunal assistir presencialmente a nossa sessão. Também as sessões são transmitidas pelo canal do YouTube do Tribunal de Contas,
E na nossa página do tribunal, nós temos uma gama de informações acessíveis, temos painéis para que a população possa acessar e conhecer os dados de uma forma mais transparente e didática. E também qualquer cidadão pode trazer qualquer denúncia, qualquer representação ao tribunal. Nós temos canais para isso, temos a ouvidoria, temos também o Fale com o Tribunal. Estamos aqui esperando a contribuição de todos para que a gente possa exercer um controle cada vez mais efetivo.